No episódio de hoje de A Space Heaven, nossos destemidos aventureiros enfrentaram as consequências do hiperpulo. Ao chegarem à sua nave, ainda carente de câmaras de hibernação, todos sentiram os efeitos devastadores da viagem intergaláctica. O corredor da nave estava repleto de membros da tripulação pálidos, alguns deles lamentavelmente entregando-se ao desconforto e vomitando no chão metálico. Winston, o cientista perspicaz da equipe, analisou a situação e comunicou que o mal-estar persistiria por muitos dias. John, o destemido líder da expedição, enfrentou a realidade e proclamou com firmeza: devemos seguir em frente. Não podemos deixar que um simples mal-estar nos impeça de alcançar nossos objetivos. A nave espacial pousou em um agrupamento de asteroides, onde a equipe planejava minerar o local em busca de Energium, a preciosa fonte de energia que impulsionaria sua jornada. Enquanto alguns membros da tripulação lidavam com os efeitos colaterais do hiperpulo, outros começaram a instalar os equipamentos necessários para a mineração. O ambiente dos asteroides era diferente de tudo o que haviam experimentado antes, e a noite foi agitada para alguns membros da tripulação. Shan, um patrulheiro de nave escravocrata, foi resgatado por eles. No entanto, a nave já estava lotada, e a falta de espaço era evidente. John, o líder compassivo, ponderou sobre o destino de Shan e se recusou a deixá-lo à própria sorte nas vastidões do espaço. Convocando uma reunião com a tripulação, John compartilhou a situação delicada e propôs uma solução. Conscientes da necessidade de encontrar uma solução humana para o problema, decidiram que, ao encontrar a primeira nave escravocrata em sua jornada, deixariam Shan lá. Uma escolha difícil, mas uma que garantiria que ele não estivesse completamente abandonado no cosmos. Surpreendentemente, Shan concordou com a decisão, compreendendo a lógica por trás dela. No entanto, ele fez uma condição clara, que ele não trabalharia como escravo em uma nave que não fosse a sua. Em vez disso, sugeriu que, se fosse tratado com respeito e dignidade, estaria disposto a ajudar no que pudesse, embora não fizesse oficialmente parte da tripulação. A tripulação, apesar de relutante em deixar Shan para trás, apreciou a sua compreensão e a maneira como ele enfrentava a situação. Passaram-se alguns dias desde a difícil decisão de deixar Shan com a eventual nave escravocrata. Apesar das condições debilitadas em que se encontravam, os aventureiros espaciais continuaram sua jornada pelo espaço cósmico. Em um momento crucial, chegaram a um novo local onde avistaram uma nave abandonada, uma visão tentadora para aqueles que ansiavam por um lugar para descansar e se recuperar. Contudo, a fraqueza que os consumia impediu qualquer tentativa de explorá-la. Decidiram, então, focar em escavar os asteroides próximos com as cápsulas de mineração. No entanto, a tranquila operação de mineração foi interrompida quando os equipamentos entraram em pânico. Winston, sempre atento, alertou Angela e John sobre uma iminente explosão solar naquela área específica do espaço. A notícia era preocupante, pois isso significava que todos os objetos eletrônicos da nave estariam em risco, enfrentando a destruição certa. Durante o jantar, enquanto todos se reuniam para discutir a situação, Shan, o refugiado que havia sido deixado para trás, surpreendentemente interveio. Com uma sugestão valiosa, afirmou que desligar o gerador de energia poderia prevenir curtos-circuitos e minimizar os danos causados pela explosão solar iminente. Sua experiência, embora não fosse parte oficial da tripulação, mostrou-se valiosa naquele momento crítico. John, Angela e o restante da equipe consideraram a sugestão de Shan, reconhecendo a importância de suas palavras. Confrontados com a iminência da catástrofe, estavam prestes a tomar uma decisão que poderia determinar o destino da nave e de todos a bordo. Com a sugestão de Shan, a tripulação decidiu desligar o motor da nave, uma medida preventiva para minimizar os danos causados pela explosão solar iminente. Enquanto o motor se silenciava, as baterias de energia de segurança mantinham algumas luzes acesas, mas a maioria dos equipamentos vulneráveis à explosão já estava fora de operação. O momento temido chegou quando um intenso raio de luz vermelha inundou a nave, sinalizando a explosão solar. Uma onda de choque atingiu a nave, e o silêncio tenso foi quebrado pelos alarmes estridentes, alertando sobre um incêndio no deck das naves. A urgência se estampou nos rostos dos aventureiros espaciais, e todos correram em direção ao perigo, vestindo seus trajes espaciais para enfrentar a emergência. Ao chegar ao local do incêndio, depararam-se com chamas vorazes ameaçando consumir tudo.
Equipados com extintores de incêndio espaciais, a tripulação trabalhou freneticamente para controlar as chamas. Após uma batalha árdua, o fogo foi finalmente apagado, mas a nave estava envolta em uma nuvem densa de fumaça. A realidade da situação tornou-se evidente quando perceberam que, por estarem em uma nave espacial, a fumaça demoraria a ser dispersada e o ambiente não seria seguro para entrada sem proteção por um período considerável. A decisão de desligar o motor provou-se crucial para evitar danos maiores, mas agora enfrentavam uma nova ameaça, o tempo que levaria para a fumaça se dissipar e permitir que continuassem a explorar o vasto universo ao seu redor. A inesperada comunicação interrompeu a tensa atmosfera a bordo da nave dos aventureiros espaciais. A voz metálica e firme representava o coletivo Android, um grupo rebelde de androides que, de alguma forma, nutriam um apreço pelos humanos, seus criadores. A proposta era clara, solicitavam a reciclagem da nave danificada em troca de fios eletrônicos raros, oferecendo em retorno produtos valiosos, embora para eles fossem facilmente reproduzíveis. John, Lena, Satya e Mako, ansiosos por explorar a nave abandonada, viram na oferta uma oportunidade. Equipados com trajes espaciais e ferramentas de exploração, embarcaram na missão em direção à nave desolada. A exploração da nave abandonada revelou-se repleta de perigos inesperados. Enquanto John, Satya e Mako investigavam os corredores amplos, foram surpreendidos por aliens rastejadores que atacaram de forma agressiva. Lena, infelizmente, foi vítima de um desses encontros, sofrendo ferimentos que a deixaram desmaiada. Diante da situação crítica, Satya agiu com rapidez, carregando Lena para o interior da nave, onde ela poderia receber os cuidados necessários. Enquanto Satya prestava assistência à companheira ferida, John e Mako continuaram a explorar a vasta extensão da nave abandonada, mantendo um olhar vigilante para evitar mais encontros hostis com os aliens rastejadores. A nave desolada revelou-se um labirinto de corredores e compartimentos, proporcionando uma exploração desafiadora para a equipe. Os aliens rastejadores, agora visíveis à distância, adicionavam um elemento de perigo constante, exigindo que os aventureiros procedessem com cautela. Comunicação por comunicadores, Lena expressou sua intenção de retornar à nave para se recuperar. No entanto, John, Satya e Mako perceberam que haviam concluído com sucesso a exploração da nave, obtendo os fios eletrônicos raros necessários para a proposta do coletivo Android. Com Lena segura na enfermaria, sob os cuidados atentos de Satya, os aventureiros espaciais decidiram dedicar os próximos 2 dias à pilhagem da nave abandonada, priorizando as necessidades do coletivo Android. Com as mãos cheias de fios eletrônicos raros e outros itens valiosos, a tripulação trabalhava arduamente para garantir que suas negociações futuras fossem bem-sucedidas. No entanto, a sorte dos aventureiros pareceu se esvair quando, durante uma dessas jornadas de pilhagem, um incidente inesperado ocorreu. Um incêndio irrompeu na cozinha da nave, espalhando-se rapidamente e ameaçando engolir o espaço limitado. Os tripulantes, alertados pelos alarmes, correram para conter as chamas, equipados com extintores de incêndio e determinação. O trabalho árduo e a rápida resposta da tripulação permitiram que o fogo fosse controlado antes que causasse danos irreparáveis. As chamas foram apagadas, mas a experiência deixou todos os aventureiros cientes da zona perigosa em que estavam. A nave danificada, repleta de desafios e ameaças, tornava-se cada vez mais claustrofóbica. Enquanto a fumaça se dissipava e a normalidade começava a retornar à nave, os membros da tripulação compartilharam um olhar de exaustão e determinação. O desejo de deixar aquele local perigoso e prosseguir com sua jornada espacial crescia a cada dia. Com os recursos obtidos durante as expedições à nave abandonada, finalmente surgiu a oportunidade de construir uma instalação essencial para os aventureiros espaciais, a mesa de operação para desmontagem de robôs hostis e androides. Essa inovação tecnológica permitiria que a tripulação adquirisse peças de alto valor contidas no interior dessas máquinas, ampliando suas opções de reparo e melhoria para a nave. A instalação da mesa de operação representava não apenas uma vantagem estratégica, mas também uma medida de segurança diante dos desafios do espaço intergaláctico. Os aventureiros agora estavam melhor equipados para enfrentar encontros hostis e maximizar os recursos disponíveis. Além disso, a conscientização sobre a importância da sustentabilidade alimentar levou a melhorias na fazenda hidropônica.
Mais camas de cultivo foram instaladas, expandindo a capacidade de produção de vegetais e sementes vitais para a sobrevivência da tripulação. A escassez anterior começou a ser substituída por uma abundância crescente, proporcionando não apenas nutrição, mas também uma sensação renovada de esperança e estabilidade a bordo da nave. Os aventureiros espaciais, agora munidos com novas tecnologias e recursos alimentares, sentiram-se mais preparados para os desafios que o universo ainda reservava. A nave, uma vez marcada por incidentes e perigos, transformou-se em um local onde a engenhosidade e a resiliência da tripulação se destacavam. A jornada intergaláctica continuava, agora impulsionada pela promessa de descobertas e avanços tecnológicos que poderiam levar os aventureiros a novos patamares em sua exploração do vasto e desconhecido cosmos. O conglomerado Android, mostrando mais uma vez seu interesse pelos recursos das naves abandonadas, abordou os aventureiros espaciais solicitando mais fiações e eletrônicos de outra nave. Determinados a manter a parceria com esses androides rebeldes, a tripulação prontamente embarcou em mais uma expedição, dessa vez em uma nave abandonada diferente, com a expectativa de encontrar os recursos solicitados. Ao chegarem à nova nave, depararam-se com uma cena diferente. Esta estava protegida por robôs, criaturas metálicas que patrulhavam os corredores e salas com movimentos coordenados. A atmosfera, antes silenciosa, agora pulsava com uma tensão adicional, pois esses robôs não pareciam amigáveis. Conforme os aventureiros exploravam os corredores da nave, descobriram a origem desses robôs. Eles haviam sido criados pelos androides do conglomerado Android com o propósito inicial de realizar a reciclagem de naves. No entanto, algo havia dado errado, levando essas máquinas à selvageria, agindo de forma imprevisível e hostil. A descoberta adicionou uma nova camada de complexidade à relação entre os aventureiros e o conglomerado Android. Agora, não apenas estavam em busca de recursos valiosos, mas também enfrentavam a necessidade de lidar com os robôs selvagens que guardavam essas naves abandonadas. A perspectiva de negociações futuras tornou-se mais desafiadora, pois a tripulação percebeu que a linha tênue entre aliados e inimigos no vasto cosmos era mais complexa do que imaginavam. Em meio a esse cenário imprevisível, os aventureiros espaciais prepararam-se para mais desafios e surpresas em sua busca por recursos e colaboração intergaláctica. Com a recompensa generosa recebida do conglomerado Android, John, o líder dos aventureiros espaciais, viu a oportunidade de melhorar significativamente a nave. Com habilidade e determinação, ele começou a construção de um novo item vital, os painéis solares. Nessa região do espaço, onde a estrela lançava raios intensos que ameaçavam consumir a energia da nave, esses painéis eram a resposta perfeita. A força do Sol, apesar de desafiadora, poderia ser aproveitada para supercarregar os painéis solares, proporcionando uma fonte de energia estável. Enquanto John trabalhava incansavelmente na implementação dos painéis solares, Shan, o refugiado que havia sido deixado para trás, aproximou-se com uma pergunta. Curioso sobre seu destino e papel na jornada, Shan perguntou a John quando poderia embarcar em uma nave de sua guilda. A resposta de John foi sábia e cheia de incertezas. Não sabemos o nosso destino, só o futuro dirá. As palavras de John ecoaram a verdade fundamental da exploração espacial. O desconhecido permeava cada decisão, cada descoberta. O futuro, imprevisível e repleto de possibilidades, aguardava a tripulação enquanto avançavam no cosmos. Com uma mistura de esperança, desafios e surpresas, os aventureiros espaciais enfrentavam o que o universo tinha reservado para eles. E, para aqueles que ansiavam por mais capítulos emocionantes de Space Heaven, o convite para não perder os próximos episódios no YouTube concluía a narrativa momentânea, deixando os espectadores ansiosos por novos desenvolvimentos e reviravoltas na incrível saga intergaláctica.